Ao longo da sua vida você enfrentará situações difíceis, talvez você esteja vivenciando algumas agora. Isso não é algo que acontece só com você, é algo normal que todos nós vivenciamos. Infelizmente, tendemos a pensar que a vida deve ser preenchida apenas com momentos felizes e divertidos, enganando a nós mesmos e criando uma falsa realidade. Mesmo que não gostemos, e por mais que tentemos evitar, mais cedo ou mais tarde nos veremos diante de situações extremas. Entretanto, como humanos, temos a capacidade de controlar nossas emoções até certo ponto e lidar com situações difíceis de forma mais eficaz e com menos sofrimento. Apesar dessa capacidade, não é uma tarefa fácil, pois ninguém nos ensina a administrar corretamente nossas emoções ao longo da vida. Falarei sobre a temperança, uma das 4 virtudes estoicas. Temperança é a capacidade de fazer as coisas com moderação em todos os aspectos da vida, mas neste caso vou me concentrar na temperança de nossas emoções, uma qualidade que parece ter sido esquecida na sociedade atual. Antes de começar, eu agradeceria se você gostasse do vídeo, pois ele me ajuda a espalhar a filosofia para mais pessoas. Se você não quiser perder nenhum vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vou lhe contar uma história. Certa vez, um rei reuniu os sábios de sua corte e disse-lhes: mandei fazer um anel precioso com um diamante por um dos melhores ourives da região. Quero esconder dentro do anel algumas palavras que possam me ajudar em momentos difíceis, uma mensagem a qual eu possa recorrer em momentos de total desespero. Gostaria que esta mensagem também ajudasse meus herdeiros e os filhos dos meus herdeiros no futuro. Ele precisa ser pequeno para caber sob o diamante do meu anel. Todos aqueles que ouviram os desejos do rei eram grandes sábios, estudiosos que poderiam ter escrito grandes tratados. Mas encontrar uma mensagem que contivesse apenas 2 ou 3 palavras e que coubesse sob o diamante de um anel provou ser muito difícil. Embora pensassem e procurassem em seus livros de filosofia por muitas horas, eles não encontraram nada que satisfizesse os desejos do poderoso rei. O rei tinha um servo muito querido perto dele, um homem que também havia sido servo de seu pai e que cuidou dele quando sua mãe morreu. Este homem era considerado um membro da família e gozava do respeito de todos. Por estas razões o rei também o consultou. O servo lhe disse: não sou um sábio, nem um erudito, nem um acadêmico, mas conheço a mensagem. O rei perguntou: como você sabe? O servo respondeu: durante minha longa vida no palácio, conheci pessoas de todos os tipos. Certa ocasião, conheci um mestre que era hóspede de seu pai e eu estava a serviço dele. Quando nos despedimos, acompanhei-o até a porta. Como um gesto de gratidão, ele me deu esta mensagem. Naquele momento, o velho escreveu a mensagem acima em um pequeno pedaço de papel. Ele o dobrou e entregou ao rei. Mas antes de lê-lo, o velho avisou o rei: não leia. Mantenha-o escondido no anel. Abra-a somente quando não conseguir encontrar uma saída para uma situação. Esse momento não demorou a chegar. O país foi invadido e seu reino foi ameaçado. Enquanto ele fugia a cavalo para salvar sua vida, seus inimigos o perseguiram. Ele estava sozinho e seus perseguidores eram numerosos. Em um ponto ele chegou a um lugar onde a estrada terminava e na frente dele havia um precipício e um vale profundo. Cair teria sido fatal e ele não poderia voltar porque o inimigo bloqueava seu caminho. Ele podia ouvir o trote dos cavalos, as vozes e a proximidade do inimigo. Foi então que ele se lembrou do anel. Ele pegou o pedaço de papel, abriu e encontrou uma pequena mensagem extremamente preciosa para aquele momento. Ele simplesmente disse: isso também passará. Naquele momento ele percebeu um grande silêncio caindo sobre ele. Os inimigos que o perseguiam devem ter se perdido na mata ou tomado o caminho errado, mas a verdade é que ele se viu cercado por um imenso silêncio. Ele não conseguia mais ouvir os cavalos trotando. O rei sentiu-se profundamente grato ao servo e ao mestre desconhecido. Essas palavras foram milagrosas. Ele dobrou o pedaço de papel, colocou-o de volta no anel, reuniu seu exército e reconquistou seu reino. No dia da vitória, houve uma grande festa na cidade, com música e dança, e o rei sentiu-se muito orgulhoso de si mesmo. Naquele momento, novamente o velho que estava ao seu lado disse-lhe: estimado rei, chegou a hora de ler novamente a mensagem do anel. O rei perguntou: o que você quer dizer? Agora estou experimentando um estado de euforia e alegria. As pessoas estão comemorando meu retorno. Nós derrotamos o inimigo. O velho disse que esta mensagem não é somente para situações desesperadoras e também para situações agradáveis. Não é apenas quando você se sente derrotado, mas também quando você se sente vitorioso. Não é só quando você é o último, mas também quando você é o primeiro. O rei abriu o anel e leu a mensagem: isso também passará.
Você sente a mesma paz novamente, o mesmo silêncio no meio da multidão celebrando e dançando, mas o orgulho e o ego se foram. O rei conseguiu entender completamente a mensagem. O mal era tão transitório quanto o bem. Então o velho lhe disse: lembre-se de que tudo passa. Nenhum evento ou emoção é permanente como o dia e a noite. Há momentos de alegria e momentos de tristeza. Aceite-os como parte da dualidade da natureza, pois eles são a própria natureza das coisas. Uma das chaves para dominar nossas emoções é entender e lembrar que o que sentimos neste momento não durará para sempre. Você conhece alguém que nunca sentiu felicidade ou alguém que nunca sentiu tristeza? Em ambos os casos, essas emoções não duram permanentemente. Coisas boas e ruins acontecem na vida. Quando passamos por um momento triste, ajuda a aceitar e entender que essa tristeza vai passar. Aceitação não significa resignação, passividade ou concordância com o que está acontecendo. Significa simplesmente aceitar que muitas das coisas que nos acontecem não dependem de nós, não estão sob nosso controle. A aceitação nos torna proativos, conscientes de que se podemos fazer algo para mudar nossa situação, devemos concentrar toda a nossa energia e intenção nessa direção. Ao aceitar, conseguimos seguir em frente e não devemos nos apegar aos momentos felizes. Podemos aproveitar, mas com moderação, evitando nos deixar levar pela euforia que nos faz esquecer que aquele momento também vai passar. Quem se esquece disso não está preparado para enfrentar as dificuldades da vida e vive numa bolha fadada a estourar. O estoico aproveita o momento, mas não esquece as realidades da vida. Assim como sofre em situações difíceis, ele não se deixa invadir por uma tristeza descontrolada. Isto é temperança. A temperança é aplicável a qualquer emoção. Não há emoção que, quando levada ao extremo, se torne algo positivo. No entanto, praticamente qualquer emoção administrada com moderação pode nos dar algo positivo. Mesmo as emoções negativas, se administradas com temperança, nos permitem tirar lições muito valiosas para nossas vidas. Segundo Sêneca, temperança é o controle e a moderação dos impulsos e desejos para evitar extremos. Segundo Epicteto, a temperança é um equilíbrio agradável de sentimentos, resultante do controle dos desejos e da orientação da razão. Marco Aurélio afirma que a temperança é a virtude que nos permite governar e direcionar nossas paixões e desejos, evitando ser governados por eles. Concluindo, a vida é um conjunto de experiências agradáveis e desagradáveis, momentos felizes e tristes. A temperança das emoções nos ajuda a viver cada momento com equilíbrio, reconhecer a transitoriedade de cada emoção e lidar com situações difíceis com maior consciência. Não deixemos que nossas emoções nos dominem, mas aprendamos a aceitá-las, a vivê-las e a tirar delas lições preciosas para a nossa jornada.